Muito bem. Então, queria dar um feedback para vocês da aula. Nossa turma ela é composta por 27 alunos. Desses 27, 20 realizaram a avaliação, 7 não realizaram. E nós tivemos 11 alunos com nota superior à média. Tivemos 9 alunos com nota inferior à média, que é 7. Desses alunos que tiveram a nota inferior a 7, 3 beliscaram a nota, ficaram ali com 6,67. Então, eu não me preocupo muito com esse pessoal, tá? O que mais me preocupa são os 6 que tiraram nota abaixo de 5, ou seja, notas inferiores, no peso 1,5, né? Inferiores a 0,5. Esses eu me preocupo um pouco mais. A nota mais alta foi 1,3 e a nota mais baixa foi 0,2. Tá? Então, se uma visão geral da prova, dos resultados, né, da prova é isso. Eu queria ver com vocês se vocês têm alguma dúvida com relação às questões da prova, se ficou alguma coisa não inteligível, se vocês discordam de alguma das questões da correção, né? Para a gente discutir aqui. Eu vou tentar abrir aqui a avaliação e passar questão por questão com vocês. Eu vou botar na tela aqui para a gente visualizar, tá? Então, vou compartilhar aqui uma janela, uma guia do Chrome. E vou selecionar aqui Ubra. Imagino que vocês estejam vendo aí o meu computador aqui, a prova. Está aparecendo para vocês? Então, a primeira questão era o layout e a técnica de administração de operações, cujo objetivo é criar a interface homem-máquina para aumentar a eficiência do sistema de produção. Um fluxo bem estudado permite o rápido atravessamento do produto pelo sistema produtivo. Assim, consequentemente, menos tempo é perdido. Esse texto gigantesco, né, assim, ele é uma introdução e ele serve para situar o assunto, situar vocês no assunto. Aí dizia assim, considerando o texto acima, assinale as alternativas verdadeiras. Então a gente tem aqui, montadora de automóveis, arranjo físico por produto. Bom, vamos pegar os conceitos básicos aqui. Quando a gente tem um arranjo produtivo, né, um layout, onde a gente dispõe as máquinas, os equipamentos, os postos de trabalho, de maneira que o produto tenha um caminho unidirecional e não precise voltar, onde se a gente tem, ao longo do processo, 3 estações de trabalho que precisam de 3 etapas de produção que precisam de uma furadeira, por exemplo, a gente replica essa furadeira 3 vezes ao longo do processo para que a peça venha, fure, pinte, aí precisa fazer outro furo, tem outra máquina para furar, aí tem que montar, aí tem uma máquina de montagem, aí tem que fazer outro furo, tem outra máquina para furar, sempre num sentido contínuo de produção. Então, esse tipo de arranjo, que é a linha de produção, privilegia o produto. A gente chama de arranjo por produto aquele que está ali disposto para atender etapa por etapa do produto, certo? Então, de fato, uma montadora de automóveis, que é uma linha de produção, é o modelo mais básico de linha de produção, é o precursor, né, o modelo do Ford, né, a linha de produção do Ford, ela privilegia o produto, então a resposta está correta. Laboratório de análises clínicas de um hospital, arranjo físico posicional. O que é o arranjo físico posicional? O produto não se mexe, os equipamentos vão até o produto. No caso do hospital, o produto é o paciente. Então, não se leva o laboratório até o leito do paciente, né? Você leva o paciente até o local para fazer o exame. Imagina você levar aqui uma máquina de tomografia computadorizada até o quarto do sujeito para fazer o exame.
Aí leva o aparelho embora de novo. Aí depois tem que fazer um exame de raio-x. Aí leva o raio-x até o quarto do paciente para fazer de novo. Então vejam que é bastante fácil de visualizar que um arranjo físico posicional não pode ser um laboratório de análises clínicas. O laboratório de análises clínicas é um arranjo funcional, né? Onde você tem as funções dispostas e o produto procura aquela funcionalidade que precisa. Se eu preciso de um raio-x, eu vou até o equipamento de raio-x. Se eu preciso de uma tomografia, eu vou até a sala de tomografia. Se eu preciso coletar sangue para fazer uma análise clínica, eu vou até o laboratório de coleta de sangue. Então, o produto se mexe até, e procura o processo. Então, isso não é um arranjo posicional. Supermercado, arranjo físico por produto. De novo, um supermercado é muito difícil de enquadrá-lo num tipo de arranjo, né? Existe uma nomenclatura específica para lojas, né? O arranjo boutique, o arranjo grade, shade, porque são situações distintas. Mas um supermercado, do ponto de vista da engenharia, ele sempre obedece um arranjo físico por função. Todos os produtos de limpeza estão numa prateleira, todos os enlatados estão numa outra prateleira, todas as guloseimas, balas, bomboniere, está numa outra prateleira. As verduras e legumes estão frutas estão num outro local, as bebidas estão num outro local. A gente não tem assim por produto, por exemplo, a prateleira do almoço, a prateleira da janta, a prateleira do café da tarde. Ah, não é assim que funciona, né? Então a gente tem por função. É, o conjunto, os alimentícios estão em um lugar, os de limpeza estão no outro, os de higiene no outro, o bazar está no outro. Então, funcional. Novamente, o supermercado não é um arranjo físico por produto. Oficina de conserto de sapatos masculinos, femininos e infantis. Arranjo por produto. De novo, é impossível. Se fosse por produto, então toda vez que alguém chega lá para arrumar uma sandália, tem que ter um posto de trabalho específico para sandálias. Toda vez que quiser arrumar um sapato de couro, tem que ter uma estação de trabalho específica para sapato de couro. Se eu quiser arrumar um sapato feminino, tem que ter um específico para sapato feminino. O que é inviável, né? Então, jamais, em hipótese alguma, uma oficina vai ser montada por produto. Vamos fazer uma analogia com uma oficina mecânica, né? A parte de suspensão está num lugar, a parte de motores está no outro, qualquer oficina minimamente estruturada, obviamente, né? E um restaurante é aquilo, arranjo físico posicional. De novo, não tem como ser posicional, né? É uma linha de produção, né? O, o cliente vai lá e se serve ao longo da linha, né, de produção, não é posicional. As comidas não vão até o cliente. Se fosse à la carte, tudo bem. Então, a resposta correta, montadora de automóveis. Na questão 2, nós temos ali, o projeto de layout deve considerar a configuração do sistema de produção, que deve assumir uma das seguintes orientações básicas: sistemas orientados a processos ou sistemas orientados a produtos. É o que estava escrito no enunciado da outra, é o que a gente está tratando aqui agora. Então vejam, se vocês prestarem atenção e lerem com cuidado o enunciado de uma questão, vocês estarão respondendo a outra questão. Isso vale para as provas do ENAD, funciona assim também, as provas de concurso, muitas vezes. Então, sistemas orientados a produto e ao processo. A definição dessa orientação está diretamente relacionada ao volume de produção e à variedade de itens ou modelos a serem produzidos. Então, o que é variedade? Variedade de itens é quantos produtos eu faço. E modelos é quantas variações do mesmo produto eu tenho. Então, eu posso fazer panelas, pratos e garfos. E eu posso fazer ainda 8 tipos de panelas, 10 tipos de garfo. Então, isso é volume e variedade. Volume é quantidade, variedade é as variações de modelo. Nesse sentido, relaciona as colunas abaixo. Então, a gente tem ali processo por projeto. Mas vamos avaliar primeiro as alternativas. Construção de um trailer personalizado para a venda de hot dogs. Bom, se é a construção de um trailer,
personalizado, obviamente nós estamos falando de um processo por projeto. É o projeto de um único trailer, né? Agora vamos pegar aqui o segundo item: produção de pão francês em um supermercado, produção por batelada. Ninguém assa um pãozinho. Você chega no mercado, eu quero um pãozinho, só um pouquinho que eu vou assar um pãozinho para ti. Também ninguém chega lá no mercado assim, eu quero 1000 pãezinhos. Não vai ter pronto, porque a capacidade do forno dificilmente será de 1000 pãezinhos. Então, a cada fornada saem, sei lá, 100 pães, 200 pães. Cada fornada representa uma batelada, né? Um lote de produção. Então, com certeza, a produção de pão francês está relacionada ao processo por batelada. O mesmo acontece lá na siderúrgica. A quantidade de aço vazado de um forno vai depender da capacidade do forno, né? Então, cada forno vazado é uma batelada de aço. Depois a gente tem aqui o refino de petróleo para a produção de gasolina. Essa é a mais fácil de todas. É um processo contínuo. Não dá para fazer cachaça lá no, na refinaria, né? Não dá para fazer plástico na refinaria, não dá para fazer suco na refinaria. A refinaria só faz gasolina, naquela torre só faz gasolina, e sem parar. Se parar é prejuízo. O quarto é fabricação seriada de biscoitos e macarrão. Bom, então, se é uma produção seriada, já está respondido, né? É uma produção em série. Se é uma produção em série, sempre será uma produção, um processo em linha, certo? Vamos pegar aqui, estou vendo o Márcio, está com a câmera ligada, vou tentar aqui privilegiá-lo, que é sempre bom ver. Nós estamos dizendo que as nossas aulas ultimamente têm parecido uma sessão espírita. A gente diz assim, Joãozinho, você está aí? Se está ouvindo, diga alguma coisa. Parece a sessão espírita, né? Vamos lá. Vamos pegar lá uma produção de medicamentos, né? A produção de medicamentos ali na Multilab é uma linha de produção, né? Você fabrica drágeas num equipamento, numa linha. Você fabrica cápsulas numa outra. Cada tipo de produto tem uma linha específica. Às vezes, um único produto concentra uma linha inteira, dependendo do volume de produção que você tem, né? Então, a produção seriada é linha. Oficina de eletrodomésticos. Voltamos lá para a questão do exercício anterior. Entre uma oficina de eletrodomésticos e uma oficina de calçados, é a mesma coisa. Então, é um processo por jobbing, por trabalho, né? Então, a estação de trabalho. Então, a oficina de eletrodomésticos é o 5. Questão 3. O layout é a técnica de administração de operações cujo objetivo é criar a interface homem-máquina para aumentar a eficiência do sistema de produção. Um fluxo bem estudado permite o rápido atravessamento do produto e tal. É a mesma introdução lá do primeiro exercício, tá? Identifique nas afirmações a seguir um preceito válido a ser seguido por Antônio na definição do novo layout. Então, aqui, ó, ciente disso, Antônio necessita adequar o layout da indústria, ciente que deve atender preceitos e diretrizes para que o novo arranjo seja mais eficaz. Então, tem aqui algumas afirmações. As unidades organizacionais com funções parecidas podem ficar distantes umas das outras. Não devem, né? Obviamente que não devem. Isso aqui é uma questão lógica, né? Se eu tenho, por exemplo, 3 unidades de pintura na minha empresa, eu vou colocá-las o mais perto possível, porque daí eu vou trazer o estoque de tintas para próximo, eu vou colocar o compressor de ar ali próximo, eu vou ter economia de redes de ar comprimido, eu vou ter a possibilidade de ter um controle de riscos ambientais unificado ali naquela região, os cuidados todos. Então, essa aqui certamente está errada. As estações de trabalho ocupadas pelos funcionários devem ficar frente a frente, umas com as outras, de modo a diminuir o fluxo de pessoas no departamento. Não tem nenhuma relação, né? O que tem a ver o fato das estações de trabalho ficarem frente a frente uma outra para reduzir as pessoas? Muitas vezes, pelo contrário, ficar frente a frente pode influenciar em riscos de acidente, né? Os padrões de espaço devem estar adequados às necessidades de trabalho e de conforto dos funcionários numa unidade organizacional. Me parece óbvio, né? Se não estiver adequado, não será possível você
trabalhar com qualidade, né? Vou ter a possibilidade de aumentar os riscos de acidentes, enfim, os setores encarregados das atividades do arquivamento não necessitam estar próximos daqueles setores que se utilizam do arquivo de forma rotineira. Não, se tu quer que a pessoa caminhe bastante para fazer ginástica, tudo bem, mas agora se tu quer diminuir os custos, né, os desperdícios de transporte, é importantíssimo que você mantenha sempre próximo dos usuários o serviço que está sendo prestado. As unidades organizacionais da empresa devem se situar em local de fácil acesso, não devendo se isolar daquelas que lidam permanentemente com atendimento ao público. Ora, se nós temos situações onde você vai trabalhar os processos internos da empresa, que você vai, por exemplo, ter operações com máquinas e coisa, isso não pode estar perto do público, né? Então, elas devem estar isoladas do público, não podem, as pessoas que chegam até a empresa não podem entrar diretamente por dentro do processo fabril, por exemplo. Então, essa alternativa está errada. Questão 4. Vocês estão vendo a questão 4 na tela, né? Eu estou passando aqui, mas vocês... Tá. Então, o arranjo físico, layout, é muito importante para a produtividade, pois o fluxo dos processos pode ser otimizado ou prejudicado em função da distribuição física dos equipamentos. Deve, por isso, ser bem estudado, porque as alterações futuras podem ser custosas ou mesmo não praticáveis, como é o caso do sistema de pintura e de máquinas grande porte que necessitam de fundação, base de concreto para a máquina. Então, o layout industrial é função do modo de produção, do volume e da variedade dos produtos e fluxos de materiais, com impacto na produtividade e nos custos dos produtos obtidos. Para o arranjo fixo, avalie as sentenças que seguem. O que é um arranjo fixo? Um arranjo fixo é sinônimo de posicional. O arranjo fixo é, por exemplo, aquele onde você constrói um navio. O navio fica fixo, parado, e as pessoas e os equipamentos vão até ele. A construção de um edifício. O edifício está fixo e todos os recursos vão até ele. Então, o custo por unidade produzida é o menor quando comparado a outros tipos de layout. Não é verdade. O mais barato é a linha de produção. O Ford montou a linha de produção para diminuir o preço do carro, né? O custo com frete, com deslocamento de equipamentos, com a impossibilidade de você ter operações muitas vezes simultâneas na obra, por exemplo, pense na construção do prédio. Eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que esperar concluir uma etapa para começar outra. Ou às vezes eu faço coisas em paralelo, mas eu tenho fluxo de pessoas diferentes, fazendo coisas diferentes, a gestão é muito mais complexa. Tá? Então, essa certamente está errada. Oferece melhor produtividade para a fabricação de itens em massa e com grandes variações de modelos. Óbvio que não, né? Não preciso nem explicar essa, né? É um navio, é um prédio. Não tem como fazer 3 prédios no mesmo local e levar o prédio para outro lugar diferente depois, né? Botar no reboque e levar para outro prédio. O produto final é transportado em movimentadores automáticos e processos por robôs e máquinas automáticas. Não, se é fixo, o produto não pode se mexer. Né? Então, está errado. Apresenta grande complexidade na programação dos recursos e esforços maiores de gestão, justamente porque eu tenho que calcular o momento exato que eu vou chegar com os insumos para fazer a próxima etapa, eu tenho que monitorar as pessoas que estão fazendo e cumprindo aquelas etapas de produção. Então, é verdadeiro apenas a afirmação 4. Tá? Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Fiquem à vontade. Aqui, o planejamento de instalações é um processo dinâmico ao longo do tempo, o qual vai mudando de acordo com a evolução da tecnologia e de novas abordagens. No que se refere à adequação dos fluxos aos processos produtivos, o planejador deve considerar os aspectos técnico-tecnologia dos processos produtivos e econômicos, comparação financeira de alternativas. Do equilíbrio obtido das decisões do planejador,
ter-se-á o sucesso ou insucesso da instalação industrial. Nesse sentido, analisa as afirmações a seguir. Então, uma coisa que vocês devem ter em mente sempre é que o que está exposto no enunciado é sempre verdade, tá? Quando vocês forem fazer um concurso, quando vocês forem fazer uma prova do ENAD, não tem informação errada no enunciado. Terá nas assertivas, terá nas alternativas. Ou, se tiver alguma coisa, sempre vai ter de dizer, analise tal afirmação. É verdadeiro ou falso? Mas essa questão aqui de cima, ela está fora de julgamentos. Ela é uma verdade. Tá? Então, assertiva 1. Verifica-se que existe uma relação direta entre o volume de produção pretendido, a variedade de produtos ou modelos e o tipo de arranjo produtivo, de maneira que a maior produtividade da instalação é obtida a partir da adequação da disposição física, da correta identificação da tecnologia de fabricação e no equilíbrio entre o investimento e os ganhos potenciais das atividades produtivas específicas e a qual se dedica a instalação industrial. Assertiva 2. Um planejamento adequado de uma instalação produtiva deve sempre priorizar as tecnologias mais modernas e inovadoras para a obtenção dos produtos, o que certamente ampliará seu potencial competitivo no mercado. Bom, gente, a primeira assertiva é uma profissão verdadeira. Ela reescreve o que está aqui em cima usando outras palavras. Aqui está dizendo o seguinte: se tu quer montar uma empresa, tu tem que comprar o equipamento mais porrada que existe, o mais novo. Então imagine assim, tu está começando uma empresa para fazer bolos em casa, bolos de aniversário. E aí tu tem uma batedeira, e a tua produção é de 3 bolos por semana. E aí saiu uma batedeira top, top, top. Né? Lançaram lá no Shoptime, é a última tecnologia, ela tem capacidade para fazer 25 bolos por minuto. Tu tem que comprar essa batedeira? Não. Por quê? Porque na outra assertiva já diz o seguinte: você tem que ajustar o volume, a variedade e a tecnologia que você precisa utilizar. Então, essa aqui está contradizendo essa. Se esta é verdadeira, ela só pode ser falsa. Imagine como é que é a produção de mel, produção de chimia artesanal, né? Doce de leite. Tem coisas que são feitas. Tem pessoas que usam equipamentos da década de 70 e têm uma lucratividade maior do que aqueles que utilizam equipamentos atualizadíssimos tecnologicamente. Por quê? Porque não está de acordo com a relação volume-variedade. O que é muito comum a gente faz nos trabalhos com vocês, alunos, né, na disciplina, mais para o final da disciplina, montar um layout, por exemplo, e aí a produção é fazer 500 peças por mês. E aí os alunos especificam um centro de usinagem que tem capacidade de fazer 500 peças por hora. E aí dizem o seguinte: não, a empresa já está preparada para expansão depois. Gente, até expandir quebrou, porque o investimento é muito alto, entendeu? Então, ajustar a tecnologia à relação volume e variedade é um preceito fundamental para o sucesso do projeto. Então, a primeira assertiva é uma proposição verdadeira e a segunda é falsa. A previsão de demanda é a base para o planejamento estratégico da produção, vendas e finanças de qualquer empresa. Permite que os administradores destes sistemas antevejam o futuro e planejem adequadamente suas ações. A seleção da técnica de previsão contempla técnicas qualitativas e quantitativas, cada uma tendo o seu campo de ação e sua aplicação. Sobre as técnicas de previsão de demanda, analise as afirmações a seguir. As técnicas qualitativas permitem exprimir em detalhes os aspectos que influenciam o consumo pregresso, indicando de maneira objetiva as quantidades futuras a serem produzidas. Ora, gente, se a técnica é qualitativa, ela não vai te indicar de maneira objetiva as quantidades futuras. Porque se ela é qualitativa, ela não é objetiva, ela é subjetiva. Tudo que é qualitativo é subjetivo, certo? Então, vem lá das técnicas de pesquisa, lá da instrumentalização científica, né? Tudo que é qualitativo é subjetivo. Eu não consigo. Vamos pegar aqui uma ideia. Ó. Isso é bonito ou feio? É bonito.
Então, 10 pessoas disseram que é bonito e 2 disseram que é feio. É bonito ou é feio? Para aquela amostra de pessoas é bonito. O que eles estavam mostrando era uma lula que foi pescada lá no, no mar do Japão, e os japoneses adoram lula e acharam linda aquela lula. Para nós aqui, se perguntar para cada 10 pessoas, talvez as 10 digam que a lula é feia, porque é um bicho feio para caramba, né? Então, vejam que o conceito de bonito ou feio é subjetivo, é qualitativo, é uma qualidade que se atribui. A segunda, a previsão de demanda de bens intermediários é base... O que é um bem intermediário? O bem intermediário é aquele que é utilizado para fabricar outro produto. Por exemplo, o couro para fabricar o calçado. Eu não sei como é que se chama lá, Márcio, mas o composto químico que vai ser depois formar o remédio, né? Os agregados que são utilizados para fazer o concreto. Então, a gente tem produtos intermediários. Então, a previsão de demanda de bens intermediários é baseada na análise qualitativa do comportamento do mercado, onde a quantificação da demanda pode ser realizada apenas para o curtíssimo prazo. Também não é verdade, né? Porque a gente viu isso, está lá no material de vocês, que quando eu trabalho para uma empresa, por exemplo, a Braskem, ela fabrica produto intermediário. A Gerdau fabrica produto intermediário. O aço que vai ser beneficiado por outras empresas. A Braskem, o plástico que vai ser beneficiado pelas outras empresas. Então, na época do seu planejamento, essas empresas sondam, perguntam para os seus clientes qual é a estimativa de produção para o próximo período de planejamento. E a partir disso, as empresas se organizam para produzir. Então, é quantitativo, né? Existe uma quantidade definida. E, inclusive, existem os contratos. A empresa é obrigada a disponibilizar aquela quantidade de produto dentro daquele prazo acordado, nas datas pré-estabelecidas, senão ela paga multa, né? Vou pegar um exemplo. A Bruning Tecnometal, uma empresa que está situada lá em Panambi, ela fabrica peças de carro para a GM. Ela tem um contrato, ela fabrica produtos intermediários, o eixo, paralamas, capôs, e a empresa aqui, a GM, diz o seguinte: eu preciso para o próximo período que tu me forneça 50 caminhões carregados de eixo, tantos mil eixos, a cada tanto tempo. Inclusive, tem um contrato que diz que a cada 2 horas ou a cada 5 horas tem que ter um caminhão encostando lá na doca de descarga, sob pena de pagar multa. E se a empresa também reduz o volume, né, a empresa fabrica o produto final, se ela diminui o volume de produção, muitas vezes existe no acordo cláusulas que ela tem que indenizar a empresa que fornece o produto intermediário, porque ela se baseou na projeção de vendas da empresa grande, né, final, para planejar a sua produção. Então, é falsa essa proposição. O método de previsão linear de demanda é o mais adequado para situações onde o consumo oscila bruscamente. Se oscila bruscamente, não é linear, né? É um eletrocardiograma, né? Uma hora está vendendo bastante, uma hora está vendendo pouco, outra hora não está vendendo nada, outra hora vendeu médio. E aí, como é que eu vou fazer uma projeção linear disso, né? Então, existem outras técnicas de previsão de demanda que trabalham a questão da sazonalidade. Imagina só se vocês são donos de um depósito de bebida e fazem uma projeção linear. Fazem a média do quanto vocês vendem de cerveja no ano e dizem, eu vou comprar 10 caixas de cerveja por semana para vender para os meus clientes. Durante o verão, os clientes não vão ter cerveja suficiente para comprar, vai faltar produto. No inverno, tu vai ficar com um monte de cerveja abarrotada, né? Porque baixa as vendas no verão, aumenta as vendas no verão, baixa as vendas no inverno. Então, existe uma modulação. Então, o modelo linear não é o mais adequado. Então, está errado. Independentemente da técnica empregada, a previsão se tornará menos precisa à medida que o período futuro de projeção se torna mais longo.
o que é óbvio, né? Vamos fazer uma projeção de vendas para o ano 2075. Pô, não sei nem se vai ter mundo. Agora eu vi ali que os caras estão querendo explodir um cometa que está para colidir com a Terra, aí tem um projeto, né? Mandaram umas naves para o espaço. Então, imagina qual é a assertividade de você fazer uma projeção para o ano. Quem, olha só, principalmente no Brasil, né? Quem viveu a realidade de anos atrás imaginava que há 2 anos nós estaríamos nessa situação. Quem viveu com o dólar a 1,20, R$ 1,20 e comprava picanha a R$ 19, imaginou que o dólar ia estar a 5,59 hoje e a picanha estaria a 65? Alguém imaginaria no ano passado que teria essa pandemia, que o mercado ia retrair desse jeito? Né? Então, veja, né, a assertiva aqui diz, quanto mais longo for o prazo de previsão, de projeção, menos preciso é. Então, essa afirmação é verdadeira. A 5. As técnicas qualitativas devem ser evitadas em função da imprecisão matemática. Não é verdade. Né? Elas existem para situações específicas. Existem situações onde as previsões quantitativas não conseguem dar conta, apenas as qualitativas. Por exemplo, como é que nós vamos fazer uma projeção para o ano de 2021? Uma projeção de vendas. Qualquer setor, sem considerar uma questão qualitativa, que todos os dias no jornal todo mundo diz isso. Não, todo mundo está na. A bolsa caiu porque o teste com a vacina foi paralisado. O teste da vacina avançou, o mercado reagiu bem. Então, veja, tem um aspecto que é qualitativo. Vai ter vacina ou não vai ter vacina? Se tem vacina é uma coisa, se não tem é outra. Então, vejam, todos os setores da economia, todos os produtos, neste momento, terão que se valer de técnicas qualitativas para poder ser mais assertivos para o ano que vem. Se eu simplesmente pegar a média do que eu vendi esse ano e projetar para o ano que vem, tendo vacina, voltando tudo ao normal, é certo que eu vou ter produto a menos do que o mercado vai demandar. Então, está errada a 5. Correta mesmo, somente a 4. Vamos lá. Bom, essa aqui é uma questão de cálculo, tá? Então, uma empresa fabricante de mesas levantou os seguintes dados de produção e consumo. Fora solicitado à área de engenharia de produção um estudo para ampliação da planta industrial de maneira a dar conta da produção total de mesas, conforme a previsão de demanda para o ano 11. Aí a gente tem aqui um conjunto de afirmações que devem ser levadas em conta. Então, a equação da reta resultante do modelo linear de previsão de demanda para o caso em questão é dado por y igual a 70 mais 0,85x. Bom, então se você desenvolveu o exercício, vai olhar aqui e vai ver, isso aqui está correto. A equação da reta resultante do modelo linear de previsão de demanda, no caso, a questão é y igual a 80. Não, essa aqui está errada. Né? A previsão de aumento de demanda é de 70 unidades de mesa. Está errado. A previsão de aumento de demanda é 74,7 unidades de mesa. Então, essa está correta. A previsão de demanda para o ano 11 é de 1.474,7 unidades de mesa. Está errado. Tá? Então, aqui era só fazer o cálculo e clicar aqui naquelas que têm relação com o texto. Professor, Diga. eu tinha uma pergunta sobre aquela última ali, a previsão da demanda. A previsão da demanda para o ano 11, eu entendi como se fosse a soma da demanda do ano 10 mais o aumento. Uhum. Que é esse resultado aí. Tá, então eu vou ter que pegar o cálculo e ver ali, e aí, se for o caso, anular a questão, tá? Mas eu vou ver a previsão de demanda para o ano 11. Você está dizendo que o valor, somando a produção Isso. do ano anterior... Que no ano anterior ele produziu 1.400. Aí a Uhum, previsão de aumento é 74,7. Por isso certo. que eu... Aí tu ficou com dúvida. Se é isso, vamos ver aqui, 1.400. Eu concordo com o Márcio daí, porque teve um Uhum, aumento de 74,7, né, de um ano para o outro, uhum, Uhum. seria 1.477,7, 74 no caso, né, vírgula uhum. 7 realmente. Sim. Tá, produção, demanda insatisfeita, consumo aparente. É,
Deixa eu ver. Consumo aparente, 1.540. Produção, 1.400. Tá certo. Tá? Então, depois eu tenho que anular essa questão. Faltou aqui, provavelmente eu não marquei, não selecionei a resposta correta. Vamos adiante. Próxima. Essa aqui também é uma questão de cálculo. Uma empresa deseja determinar a localização de sua nova instalação, seus fornecedores estão instalados em diferentes localidades e as quantidades de insumos e o valor unitário de transporte estão expressos na tabela a seguir. Nós temos aqui a tabela. As cidades localizadas acerca das coordenadas identificadas foram avaliadas por uma equipe de especialistas. Tal. Daí tem aqui a ponderação, né, dos resultados. E aí, bastava calcular, né, e, sinceramente, esse cálculo é bastante simples, né? A coordenada são x 194,5 e y 473,5 e a cidade C obteve a maior pontuação. Basta multiplicar, né? Vamos pegar aqui x, né, que é 83 vezes 80 vezes 18 mais 153 vezes 45 vezes 15 mais 423 vezes 20. Fazer isso para x, daí dividir, né, pela multiplicação, e o y fazer também. A formulazinha foi dada lá, era bem prático. E aqui é a mesma coisa. 5 vezes 80, 5 vezes 20, 3 vezes 80, 2 vezes 50, 1 vezes 20, 1 vezes 75. Soma o resultado. 5 vezes 30, 5 vezes 80, o maior é aquele que deve ser escolhido, né? Então, essa também é uma questão de cálculo bem prática, vamos dizer assim. 9. Segundo Mulder e Slack, Chambers e Johnson, o arranjo físico ou layout pode ser definido como o estudo do posicionamento relativo dos recursos produtivos, homens, máquinas e materiais. De outras palavras, né, a interface homem-máquina. Ou seja, é a combinação dos diversos equipamentos, máquinas, áreas ou atividades funcionais dispostas adequadamente. Decide-se onde colocar todas as instalações, máquinas, equipamentos e pessoal da produção, preocupando-se com o posicionamento físico dos recursos de transformação, determinando a forma e a aparência desta unidade produtiva, e também o fluxo dos recursos transformados através das operações. Analise as assertivas a seguir. Assertiva 1. Num projeto de layout, deve-se dispor materiais, equipamentos, pessoas, de modo a possibilitar um fluxo contínuo, sem retrocessos, interrupções e cruzamentos, e de acordo com a sequência do processo de manufatura. 2. O planejamento do layout deve prever necessária flexibilidade de adaptação às mudanças, característica principal do layout departamental, notadamente na atual condição de concorrência globalizada. Bom, isso aqui está certo? Num projeto de layout deve-se dispor materiais e equipamentos, um fluxo contínuo, sem retrocesso, tá? Sim. Né? Sim. Eu não posso fazer um layout onde eu tenha tudo se cruzando a todo momento, passando pelos corredores, fazendo 8 coisas ao mesmo tempo na mesma máquina, uma pilha de peças para ser produzidas, cada um de um modelo diferente, que o risco que o operador vá matar uma peça, errar a produção é muito grande, porque ele vai ter que estar muito ligado ao que ele está fazendo naquele momento, né? Então, é verdade essa assertiva, não posso fazer isso. E a 2, o planejamento do layout deve ser flexível para se adaptar às mudanças. Sim, ele tem que ser flexível para se adaptar às mudanças, porque imagine quem montou um layout no ano passado, esse ano caiu a produção, ano que vem aumenta a produção, aí ano que vem lança um equipamento novo, mais avançado, que daí tem que ser inserido no processo, tem que fazer uma adequação no produto, tem que dar uma mexida no fluxo de produção. Então, sim, ele tem que ser flexível. Agora, não existe nenhuma relação entre flexibilidade e a questão de disposição dos materiais, equipamentos, pessoas. Pelo contrário, essas duas coisas, apesar de verdadeiras, elas são paradoxais, elas são antagônicas. Porque se eu ajusto o meu fluxo bem azeitadinho para fazer o que eu tenho que fazer hoje, qualquer mudança vai afetar isso aqui. Se deixar muito azeitadinho, não prever essas mudanças. Se eu prevejo mudanças, ele não vai ser o mais adequado possível.
Se eu já tenho a previsão que eu estou próximo do meu limite de produção e que eu vou ter que, em pouco tempo, instalar uma nova máquina, eu já tenho que perceber isso no meu layout original e prever a posição da próxima máquina. Porque se eu não fizer isso, depois eu vou ter que fazer um puxadinho lá no fundo da empresa, colocar a máquina lá, e eu vou ter um desperdício enorme de deslocamento, de transporte de peças. Fiz as peças do posto anterior, uma parte foi para a máquina antiga, que está logo na sequência, outra parte vai para um carrinho, atravessa toda a fábrica, vai lá para o puxadinho, processa, volta de novo do puxadinho, entra no processo. Então não faz nenhum sentido. Essas duas coisas, essas duas assertivas, muitas vezes elas se chocam, elas se confrontam. Tá? Mas as duas são verdadeiras. Então, sim, as duas são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. Tá? Avançando, então, o objetivo principal da elaboração do arranjo físico é a elevação da produtividade com conforto, segurança, qualidade e preservação do meio ambiente. Além disso, o layout proporciona uma série de ganhos secundários que concorrem para a redução de custos e aumento da produção. Nesse contexto, analise as afirmações a seguir. O balanceamento de linha de produção busca estabelecer um fluxo contínuo, unidirecional de produção, constituindo-se em elemento central para a definição de arranjos para o processo, evitando desperdícios gerados pela produção de estoques intermediários e ociosidades causadas por tempo de espera durante a produção. Então, tem duas coisinhas bem básicas aqui para a gente já matar de vez essa alternativa está errada. O balanceamento da linha de produção. Bom, se é uma linha de produção, significa que o arranjo é por produto. Sempre a linha é por produto, certo? Bom, se a linha é por produto, não pode ser qualidade e preservação. Além disso, o layout proporciona garantias concorrentes à redução de custos e aumento da produção. Nesse contexto, não, desculpa, eu li no lugar errado. Aqui, ó. Linha de produção. Unidirecional de produção, constituindo-se elemento central para a definição de arranjos por processo. Então, linha não é por processo, linha é por produto. Então, essas duas coisas aqui, essas duas palavras, né, como elas estão colocadas aqui, já denotam que essa alternativa é errada. Depois a gente tem, partindo da ideia de que o aumento da produtividade é baseado na eliminação de desperdícios e do conceito de ONU, que propõe que a eliminação dos desperdícios seja especificamente direcionada à redução de custos, pode-se afirmar que os desperdícios relacionados ao layout são aqueles decorrentes de espera, desperdício por movimentação, desperdício da própria operação e desperdício por excesso de estoque. Corretíssimo, né? Se eu tenho um layout equivocado, né, eu tenho aqui um erro de espera, né? Eu tenho um gargalo de produção, por exemplo, tem um processo que gera fila, né? Então eu tenho um estoque intermediário de peças, então eu tenho aqui uma espera. Eu tenho aqui também desperdício por movimentação. Sim, se o fluxo não está bem certinho, que eu já expliquei antes, tem que levar as peças até a máquina, voltar, eu tenho um desperdício. Desperdício da própria operação, né? Porque se eu coloco o processo de uma maneira cruzada, truncada, o meu processo, a minha operação vai ficar prejudicada. Né? Eu vou aumentar o lead time, eu vou ter uma operação prejudicada. E o desperdício de excesso de estoque, porque muitas vezes eu vou ter que passar a noite inteira produzindo para dar conta do gargalo de produção lá, né? Das dificuldades que eu tenho de absorver a produção. Então, eu tenho que fazer muito estoque. Eu demoro muito a produzir, então, se os pedidos chegam, eu não tenho como encaminhar. Né? Então, um layout posicional é aquele que oferece maiores ganhos em termos de economia, com a movimentação de materiais, pessoas, máquinas e ferramentas. E isso é possível, de fato, pelo fato de que o produto permanece parado ao longo de todo o ciclo de produção. Então, um layout posicional é aquele que oferece maiores ganhos em termos de economia com a movimentação de materiais, pessoas, máquinas e ferramentas. É a mesma questão que nós vimos lá anteriormente. Eu tenho um custo elevadíssimo, porque eu tenho que levar tudo até a obra. Né? Se eu precisar erguer uma carga, eu tenho que levar um guindaste gigantesco para montar em cima da obra. Então, está errado. Então, é correto apenas o que se afirma em
2. Bom, eu vi aqui que tem uma pergunta da Natália sobre a nossa questão lá, né? Sim, foi identificado ali que há um erro na questão, né? E a gente eu vou avaliar ali, eu acho que eu vou ter que cancelar anular essa questão, tá? Bom, gente, então isso é o que a gente tinha de revisão da prova. Vocês, deixa eu só, quase que eu saio da sala, eu só quero parar a apresentação. Algum comentário sobre isso? Vocês querem fazer alguma... Tá tranquilo? Ficou bem explicado? Alguma Professor, question? Diga. em qual aula que teve o arquivo ali das contas que eu não encontrei? Qual das contas? A de coordenadas. Deixa eu só pegar aqui para te dizer. Tá lento, mas vai. Uhum. Aula 5, localização de instalações. Aula 5. Uhum. Perfeito. Muito obrigado. Professor, aquela Diga. questão lá da previsão de demanda, eu marquei aquela que eu perguntei. Uhum. Para mim, se quiser deixar a questão assim como tá tranquilo, não tem Tá. problema nenhum. Não, eu tenho duas alternativas. Como isso aqui não vai direto lá para o sistema, eu posso considerar certo para todo mundo, tá? Eu posso dar, veja ali, se alguém marcou as 3, né? Eu posso considerar certo, ou eu posso anular a questão, né? Tanto faz. Mas eu vou ver o que dá mais ganho para vocês. Se anular, se anulando baixa mais a nota, ou se considerando certo aumenta mais a nota. Tá? Vamos adiante, então. Eu queria falar com vocês sobre... deixa eu só comentar uma coisa para vocês. O aula ele é muito legal, assim, sabe? Mas para nós elaborarmos as provas é uma burocracia enorme, gente. Vocês não têm ideia. Vocês acreditam que eu não consigo ter aqui uma visão do que vocês acertaram, do que vocês erraram? Só vem a nota para mim. Eu só consigo ver a nota de vocês. Eu não consigo acessar aqui e ver assim, fulano acertou isso, acertou aquilo. Para que eu consiga fazer isso, existe uma função aqui no aula que se chama monitoria. Daí eu pego, entro no perfil de cada um de vocês, vou lá na sala de aula, abro a atividade e vejo como é que vocês responderam. Mas imagina fazer isso para todo mundo em todas as disciplinas, né? Não é lógico, né? Então, seria legal se tivesse um relatório, assim, que a gente pudesse visualizar como é que foi o desempenho em cada uma das questões. Essa questão a maior parte da turma errou, essa questão a maior parte da turma acertou. O que o pessoal errou? A maioria marcou essa alternativa, então a dúvida está ali, né? Já foi pedido para a UBRA, né, para o pessoal que desenvolve o aula, dar uma incrementada nisso para nós. A gente vai qualificar bastante o nosso processo. Bom, gente, agora eu quero entrar rapidamente na aula de hoje. Nós não vamos, assim, ler tudo, falar sobre tudo, até porque eu creio que muitas das coisas que nós vamos tratar aqui, vocês já conhecem, tá? Eu vou pedir para vocês o seguinte, para que fique suficientemente grande aqui na tela, para que vocês possam visualizar, eu vou ter que, como eu não estou com 2 monitores hoje, eu vou ter que maximizar aqui o meu PDF, tá? Então, não estarei vendo vocês não vão conseguir falar comigo pelo chat. Então, abra o microfone e me chame, tá? Qualquer coisa. Vou compartilhar com vocês aqui. Vocês estão vendo aí arranjo físico geral, estudo de fluxo?
Sim, professor. Tá. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó. O que nós vamos ver hoje? Nós já vimos como é que eu defino o local onde eu instalo uma empresa. Nós já vimos como é que eu calculo a demanda, a quantidade de itens que eu devo produzir, na primeira aula. A gente já falou sobre os princípios que devem ser observados para a elaboração do layout. E hoje nós vamos falar sobre o fluxo de produção. O que é o fluxo de produção? É aonde a matéria-prima entra até onde ela sai produto. Todas as etapas de produção. Nós já vimos como se calcula cada setor da empresa, por exemplo, né? Em função do número de máquinas, como é que se calcula a área que cada máquina ocupa, a área que cada posto de trabalho ocupa. Nós vimos isso na aula anterior. E agora nós vamos ver como eu defino a localização desses diferentes setores de maneira a otimizar o meu fluxo. Então, a metodologia proposta por Oliveira para a alocação das instalações envolve os três seguintes pontos: definir os departamentos produtivos através do estudo das atividades que serão desenvolvidas, fundição, setor de usinagem, etc. Definir os departamentos auxiliares de serviços através da lista de verificação. Precisa manutenção, precisa limpeza, precisa refeitório, precisa ambulatório, precisa sala de gerência, supervisão, PCP. Então, eu tenho que considerar isso tudo. Levantar o fluxo do material através dos departamentos definidos anteriormente. Então, nós vamos ver o seguinte. Primeiro, nós temos que entender que é o objetivo sempre, nós já vimos isso na prova, estabelecer um fluxo unidirecional, que a matéria-prima entre numa porta e saia o produto pronto na outra, que ela não fique indo e voltando. Esse processo de ir e voltar, a gente chama de fluxo cruzado. É aquilo que se traça, vocês muitas vezes fizeram isso nas empresas, eu sei que a Gerdau utiliza bastante, o tal do gráfico de espaguete, né? Parece assim, quando você joga varetas, assim, fica aquele fluxo todo cruzado. Fluxo cruzado é um convite para acidentes e baixa produtividade, tá? Então, a gente tem fluxos em linha reta, em U, onde o produto entra, faz a volta e sai, em S, onde ele entra, faz uma espécie de S e sai, ou quebrado, que faz uma espécie de dente de serra, assim, né? Um gráfico aqui de 0 e 1, né? Então, o nosso propósito é tentar trabalhar com fluxos dessa forma, estabelecer fluxos que obedeçam esse caminho, tá? Então, o primeiro ponto, né, que a gente tem que falar é sobre a necessidade de quantificar o fluxo. Então, quantificar o fluxo é saber vamos pensar assim, quantas caixas de produto vão sair do setor A para o setor B? Quantas toneladas de aço saem de A para B, do setor de fundição para o setor de têmpera? Quantos comprimidos saem, ou quantos quilos de matéria-prima, de insumos para fazer remédios saem do almoxarifado para o setor de dragas por dia? Quantos saem do setor de dragas para o setor de embalagem? Né? Sei lá, estou elucubrando aqui, mas para vocês entenderem. Então, a gente tem que tentar sempre reduzir, né, o tráfego. Então, o produto da distância pelo número de movimentos é uma maneira que eu verifico isso. Quantos produtos se deslocam, né, quantas vezes dentro do processo. O produto é a multiplicação, né, ou a divisão, do número de movimentos de um fator representativo da dificuldade de movimento. Por exemplo, peso. É uma peça só, mas essa peça tem 50 toneladas. Né? Então, daqui a pouco é vantajoso eu considerar em peso. O ideal sempre é que a gente procure uma unidade de medida que possa ser comparativa. Eu não posso dizer assim, entra 1000 baldes de matéria-prima no setor e sai 80 mil comprimidos. Então, eu tenho que trabalhar, por exemplo, entra 8 metros cúbicos de 8 carrinhos
de produtos para ali, né, de insumos, e saem 8 carrinhos de drágeas, por exemplo. Então, eu tenho carrinho com carrinho, eu consigo comparar. Eu consigo fazer uma análise de fluxo. Tá? O produto do número de movimentos, distância e um coeficiente que representa a importância relativa de cada fator. Então, por exemplo, fator de proximidade, de conveniência, né? Esse fator ele funciona como lá no gráfico, lá no dimensionamento da localização, na verdade, né, das unidades de produção das empresas. A gente tinha lá um fator que era das médias ponderadas lá, né? Tinha um fator que multiplicava as notas para dizer que aquele era mais importante. Então, a mesma coisa é aqui. Quando a gente fala em fator ou dificuldade de movimento ou conveniência, é um número que multiplica. Ou qualquer outra relação. Então, isso aqui é uma orientação para que vocês possam quantificar o fluxo que não façam com unidades diferentes. Por exemplo, eu não posso trabalhar, sim, eu preciso de 8 metros quadrados de tecido e 50 milímetros quadrados de couro. Não dá, eu não consigo comparar. Então, eu tenho que trabalhar com 1 metro quadrado em tudo ou 1 milímetro quadrado em tudo, né, para facilitar a comparação, para visualmente eu poder identificar o que isso representa em quantidade, em volume. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Através do fluxo de material, veja, por exemplo, uma fábrica que produz determinado produto necessita das seguintes atividades. Então, aqui a gente tem um exemplo. Ó. Recepção, fundição 2, armazenagem, armazém e expedição, injeção de plástico, usinagem, pintura, pré-montagem, montagem, teste, pintura final, embalagem. Cada uma desses setores a gente chamou aqui de 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? E aí a gente tem a área estimada, 30, 30, 30, 30, 40, 30, 30, 24, 44. Isso aqui pode ter sido obtido com os cálculos lá da aula passada, que a gente viu como se faz. Então, o fluxo é representado sem a preocupação de se pensar nas áreas de cada uma das instalações. Eu não vou me preocupar com o tamanho das áreas, vou me preocupar com a proximidade que elas precisam ter para garantir aquele fluxo contínuo unidirecional. Linear, ou em U, ou em S, ou quebrado, né, dente de serra, não importa. O que importa é que seja unidirecional. Então, aqui a gente tem um fluxo que foi montado. 1 vem para 2, de 2 vem para 3. De 3, não. De 1 vai para 2, de 2 vai para 3. E de 1 vai para 4, vai para 5, vai para 6, 7. Então, aqui a gente tem uma espécie de uma linha de produção. Então, vamos ver aqui o que é o 2. O 2 é a fundição 1. O que isso aqui está me dizendo? O 1 é a recepção. Então, eu recebo matéria-prima, encaminho para a fundição 2, e esse produto sai daqui pronto e vai para 3. O que é o 3? É o armazém. Então, eu tenho uma linha, uma fabricação em paralelo aqui. Tem um produto que vem para a fundição 1 e segue um fluxo, e tem um que vai para a fundição 2. Ó, fundição 2 e fundição 1 veio para a fundição 1 e foi para o armazém, veio para a fundição 2 e seguiu todo um fluxo de processo. E tudo vai para o armazém no final. Bom, a partir disso, eu posso fazer um gráfico de relações de atividades. E aí eu vou posicionar os setores. Por exemplo, ó, eu sei que do 2 tem que ir para o 3, assim como do 12 tem que ir para o 3. Então, o 2 e o 12 é conveniente que estejam próximos. Ó, o 12 e o 2 estão próximos do 3. O que eu tenho aqui? Um está fazendo um processo praticamente linear, enquanto que o outro está fazendo um U. Certo? Isso aqui é um gráfico aproximado, sim, que vocês vão fazendo como seria uma localização ideal. A partir do gráfico de relações de atividades, né, então é possível fazer o gráfico de relações de áreas. E aí eu consigo traçar aqui um gráfico de relação de áreas. 1, 2, 4, 3, 12, 5, 6 e tal. E aí eu considero já a área em função das medidas que foram passadas. Vamos pegar um exemplo aqui. O 1 tem 30 metros quadrados. Vamos pegar aqui o 1. 6 vezes 5
30. Então está com 30 metros quadrados. E aí eu vou montando um mosaico para deixar tudo próximo. Está pronto o meu layout? Não, está longe de pronto. Vamos pensar agora o seguinte, eu tenho que representar o fluxo entre as instalações. Então eu vou usar uma carta de processo. Então eu tenho aqui já é um outro exemplo, tá? Eu tenho 6 produtos que são fabricados por essas atividades aqui. E eu fiz a carta de processo. O primeiro, então, ele corta, depois ele entalha, segue para a furação, da furação ele vai para a dobra. Enquanto que o produto B corta, entalha, estira, vai para a dobra e vai para aplanamento. Esse aqui já tem um retorno. Ó. Ele corta, entalha, vem para a furação, volta para o estiramento e segue para o aplanamento. Então, vejam, eu coloquei aqui 6 produtos em paralelo. E estou vendo, eles compartilham os recursos de produção. E agora eu tenho que dar conta disso, né, no meu layout. Então, eu organizei isso agora, né, de uma forma em que as linhas horizontais, né, tem uma sequência progressiva. Tá? Então, está aqui. O que eu fiz aqui? Eu puxei essas atividades que estavam aqui, apesar de serem chamadas de operação 3, elas passaram a ser a operação 5, para evitar esse vai e vem. Ó, o 3 virou 5. Dobrar, deixa eu ver aqui, estirar. Estirar. Ó, ela continuou sendo, é que não está em ordem, né? 3, 3. Tá, vamos ver aqui. Estirar, dobrar, aplanar. 1, 2, 3, 4, 5. Ela inverteu aqui o 6. O 4 e o 3 foram invertidos, tá? O 4 e o 3, exatamente. Ó, o 4 e o 3 foram invertidos. Tá? Agora eu acordei. Depois que eu fiz essa relação, eu consigo montar aqui um gráfico de interrelacionamento. E eu coloco 1, 2, vai para 3, que é aquele fluxograma que vocês são bem acostumados a fazer, o diagrama de precedências, que se vê lá em gestão de projetos, tá? E, finalmente, eu transformo isso num arranjo físico geral. Eu estou passando muito rápido, coisa que, se vocês lerem aqui, vai ser muito tranquilo. Esse texto, ele é um capítulo daquele livro que eu disponibilizei para vocês ali no aula também, tá? Eu tirei de lá o texto, porque se eu disser, leiam de tal a tal página no livro, fica mais complicado. Então, eu tirei de lá, mas é o mesmo texto que está lá. Algumas vezes não se pode locar todas as instalações que têm interrelacionamento como instalações vizinhas. Nesses casos, tem que se priorizar as vizinhanças. Então, o caso de uma fábrica com 10 departamentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A produção horária da fábrica é produto A 50, produto B 80. Ó, agora eu comecei a quantificar. Eu tenho que ter 50 produtos A, 80 B. Então, para que eu possa fazer isso, eu tenho as quantidades e eu tenho aqui as estações de trabalho. Passa do 1 para o 2, do 2 para o 8, do 8 para o 9, do 9 para o 3, do 3 para o 7, do 7 para o 4, do 4 para o 10. Eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer o diagrama aqui da carta de processo. Depois da carta de processo, eu vou abrir essa carta para que fique unidirecional, né? E aí eu vou calcular aqui as quantidades. Então, de 1 para 2, de 1 para 2, vai 50 produto A, 80 produto B, 40 C, 60 D, 230. Então, eu tenho um fluxo de materiais indo de 1 para 2 de 230 unidades, que pode ser 230 carrinhos, 230 metros cúbicos, 230 quilos, 230 peças, não sei. De 2 para 8, então eu tenho aqui de 2 para 8. Eu tenho 50 produtos A, 80 produtos B, 40 C, 60 D, 230. E isso eu faço para todas as operações, de 5 para 6, de 3 para 6. E isso me dá uma ideia, gente, da quantidade de coisas que eu vou movimentar entre um setor e outro. Vejam,
é extremamente relevante que 1 e 2 estejam próximos, porque o custo que eu tenho para transportar 230 itens ao longo do dia, por exemplo, é bem superior a eu transportar, por exemplo, 80. Então, eu devo priorizar que o 1 e o 2 fiquem próximos do que o 3 e o 6. Só vão movimentar 80 itens. Então, o custo é mais baixo, certo? Então, depois que eu fiz esse levantamento, eu vou passar a constituir as malhas. E aí eu tenho aqui alternativa 1 e alternativa 2. Do 1 para o 2, do 2 para o 8, do 8 para o 9, do 9 para o 3. Aí o 3 compartilha coisas com o 7, compartilha coisas com o 6. O 5 compartilha com o 6. Né? O 7 com o 4 com o 7 e o 4 com o 10. Essa é uma alternativa. Essa aqui é outra alternativa. Vejam que o 5 foi lá para cima, no lugar do 3, e o 3 veio aqui para baixo no lugar do 5. São opções que o planejador deve tomar. Então, aqui tem os pontos positivos, né, de cada uma das alternativas. Alternativa 1 e alternativa 2. Então, se percebe aqui que o total de movimentações, né? Então, com duas possibilidades de solução apresentada, escolher qual a melhor. A solução pode ser representada pela maior soma dos pontos positivos, somar todos os fluxos das instalações que representam relacionamento entre si e que se encontram vizinhas, ou pela menor soma dos pontos negativos. Então, eu vou somar tudo que está sendo movimentado por coisas que estão próximas. Então, eu tenho aqui 1570 e 1270. Nesse caso, a alternativa 1 foi a mais adequada. Pontos negativos também, da mesma forma, né? Então, aí aqui a melhor alternativa é a 1, menor número de pontos negativos. Então, o arranjo ficou dessa forma. Então, por fim, eu posso trabalhar com a carta de para. Essa aqui vocês já conhecem das aulas da professora Suzana, né? De para. Eu vou ter o que vai para onde, né? Então, do 2 para o 1, do 3 para o 1, do 5 para o 2, né? E eu vou ter aqui a relação dos pesos que eu estou levando. Então, número de movimentos de para. Eu tenho aqui do 2 para o 1, eu tenho dois movimentos, vai e volta. Do 5 para o 2, só vai. Então, eu tenho aqui a carta de para. Depois que eu fiz isso, eu posso, então, traçar de novo, né, o mesmo gráfico, aquele lá em cima, e eu vou demarcar aqui nessas linhas, esses tracinhos na linha, significa que aqui eu tenho dois movimentos, vai de 1 para 2 e vem de 2 para 1. De 2 para 5, só vai de 2 para 5. De 5 para 8, vai e volta. Ou eu tenho dois produtos que vão de 1 para 2. Eu tenho um único produto que vai para 5. Ó. Saíram dois produtos de 1, foram para 2. De 2, um produto foi para 5 e o outro veio para 3. Certo? Quantos estão chegando no 3, né? Eu tenho aqui, está chegando no 3, 2 daqui, 1 daqui, está saindo do 3, 2 aqui. Então, possivelmente está indo para lá. Né? Os estudos do fluxo que vai depender da análise que é feita lá em cima. E aqui eu tenho a definição da malha do arranjo físico. Então, mais ou menos como está aqui, eu organizei o meu layout. Certo? Está pronto o layout? Não, não está pronto o layout. Nós ainda temos que fazer algumas coisas que veremos nas próximas aulas. Até aqui, nós estabelecemos as relações entre os setores e o mapeamento do fluxo, o volume de coisas que circula entre um setor e outro. E também verificamos a área necessária para cada setor, a partir da quantidade de máquinas que foi definida, de postos de trabalho, que é o da aula anterior. Nós ainda temos que verificar se existe alguma outra restrição. Por exemplo, digamos que o 3 seja um setor de pintura. Provavelmente ele não será colocado aqui no meio da fábrica. Digamos que o 3 é um setor de prensas de alta tonelagem. Ele não será colocado no meio da fábrica, porque ele vai gerar um barulhão e um problema enorme aqui na volta.
Digamos que o 2 é um laboratório, né, de análises muito sofisticado, e o 3 é um setor de fundição, prensas, enfim, certamente teria interferência. Então, eu não posso colocar. Digamos que isso aqui seja um hospital. Aqui está a ala da geriatria, aqui está a ala dos internados de Covid. É importante que fique próximo, porque os velhinhos é quem tem mais Covid, né? É mais grave para eles. Só que, de forma alguma, podem ficar perto, porque daí os contaminados vão passar a doença para os que não estão. Então, apesar de o fluxo determinar que é importante, em termos quantitativos, qualitativamente eu devo tirar esse setor daqui e levar para longe. Então, falta nós verificarmos isso nas próximas aulas. Tá joia? Não se preocupem, assim, a gente viu rápido, né? Eu vou colocar lá no aula essa explicação para vocês, mas eu recomendo a vocês todos que leiam o material. Todo esse material tem 8 páginas, com todas essas figuras, tá? E eu diria para vocês o seguinte, ó, que a parte de layout é fundamental para o profissional de engenharia de produção, tá? E, em termos de importância, eu colocaria em primeiro lugar PCP, Planejamento e Controle de Produção, né? E em segundo, certamente a área da qualidade, né? Estatística, enfim, ali é toda a parte de controle, né? E em terceiro, essa parte de organização da produção, que passa necessariamente pelo layout. Tá? Tem um campo aberto para trabalho nessa área e é muito importante conhecer o layout. Tá? As influências. Eu diria assim para vocês, ó, a grande maioria dos problemas de produção está diretamente relacionado com erros de layout. Então, muitas vezes você fica tratando o efeito e não a causa. Ah, tem que melhorar o nosso estoque, porque o estoque está uma bagunça. Não é o estoque, é o layout que está gerando estoque. Um erro de layout te leva a ter que produzir quantidades maiores de um determinado item para dar conta do teu volume de produção, e gera o estoque. Então, você vai melhorar o estoque, mas o problema continua lá, que é o layout errado. Às vezes, uma mudança de layout é muito mais barato do que fazer todo o investimento em estoque. Comprar um ERP, instalar prateleiras, ampliar o pavilhão, contratar funcionários, daqui a pouco, movimentando uma máquina no processo, tu resolve o teu problema de estoque. Então, muito dos problemas de produção está diretamente relacionado ao estoque. Gente, essa aula já se estendeu demais, né? A aula por vídeo não é aula presencial, e a gente fica muito mais cansado, né? Fica mais difícil de acompanhar. Então, se vocês têm alguma dúvida, eu vou voltar na aula da semana passada, na próxima aula, senão ficaria muita coisa para a gente falar hoje, tá? Então, a gente revisou a prova, como eu ampliei o prazo da prova, né? Eu não pude dar aula na semana passada, deixei para vocês fazerem a prova, e agora eu vou ter que recuperar a aula passada junto com a aula que vem, tá? Porque senão agora ia ficar muito conturbado. Eu fiz essa opção porque senão ficaria muito embolado, assim, ia ser mais difícil de vocês acompanharem. De agora em diante, tudo começa a fazer sentido, tá? As coisas começam a se encaixar na disciplina, porque vocês vão unificar os conhecimentos em prol de um objetivo claro, que é desenvolver o projeto de um layout. Então, eu peço a vocês que tenham persistência, perspicácia, e vamos fazer o melhor possível dentro das enormes restrições que estamos vivenciando aí. Dá para aprender, dá para ser competente e dá para a gente tirar um resultado muito positivo, apesar dessas dificuldades todas. Vamos tocar a bola para frente. Em breve nós vamos estar juntos de novo, com certeza, aí na UBRA, tendo aula presencial e as coisas vão melhorar. Tá bom? Se alguém tem alguma dúvida, é o momento. Eu vou parar de compartilhar aqui para ficar melhor de enxergar. Tranquilo, pessoal? No questions? Então, buenas noches. Amanhã quero postar o vídeo lá da aula, vocês já podem acessar pelo YouTube, tá bom? Um abração, pessoal. Tudo de bom para vocês. Fiquem bem. Boa noite, pessoal. Boa noite.